Eu estou ministrando a série Deus e os seus nomes. Faltam 2 palavras, essa é a penúltima. Falta só uma, novembro eu encerro a série. E o tema da minha palavra hoje é Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth significa Deus dos exércitos. Quem acredita, tem certeza e convicção que o nosso Deus é o Deus dos exércitos. Amém? Ele luta ao nosso favor. Ele declarou sobre nós que existem exércitos. Exércitos liberados ao nosso favor. Exércitos que estão de prontidão para lutar as nossas guerras. Amém, igreja? Abra comigo em Salmos 46, 7 até o 11, você que vai anotar. Salmos 46, 7 até o 11, diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você. Ai, gente, desculpa, perdão. Um espirro bem na hora da palavra, está amarrado. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém, igreja? E olha só o que ele diz, é tão forte isso quando ele diz: eu estou contigo. Eu faço assolação. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Se for preciso, Ele vai fazer assolações na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Sabe o que isso significa? Que Deus vai fazer o que for preciso para lutar a sua guerra. Essa palavra diz isso. Toma posse dessa palavra nesta noite. Eu preguei de manhã, preguei às 18, e cada vez que eu prego a palavra eu sinto, eu me fiquei tão fortalecida. Deus vai fazer o que for preciso para lutar as nossas guerras. Ele não vai te deixar só. Não existe nós lutarmos as guerras sozinhos. Ele está conosco. E Ele faz o que for preciso para lutar a tua guerra, igreja. Igreja, naquela época, quem usava os carros de guerra eram pessoas muito poderosas. Elas tinham vantagens sobre os exércitos que não tinham esses carros. Esses carros, se você vê os filmes, aqueles carros da época de Roma, eles eram muito poderosos. Aqueles carros com cavalos, tinham lanças, tinham de tudo. E o que ele diz? Eu despedaço os carros de fogo. Eu quero dizer para você, Jeová Sabaoth é o Deus dos exércitos que luta as tuas guerras. As nossas guerras, Ele está conosco, nós não estamos só. E eu quero dizer para você nessa noite, qual seja a arma que o inimigo está tentando levantar, o inimigo está tentando levantar artimanha contra você, você vai dizer assim: pode vir com as tuas artimanhas, pode vir com as tuas armas, porque eu tenho um Deus que levanta o que for preciso. O exército dele é muito mais poderoso. Nada pode o exército do meu Deus. Amém, igreja? Deus está com você o tempo todo. E o diabo está para nos matar
levantar e para nos destruir. E o inimigo, ele tem o quê? Ele tem uma arma. Todo dia ele vai tentar uma arma para te destruir. Todo dia ele vai tentar uma nova artimanha. É assim que ele faz. Por que Jesus disse: vigiai e orai sem cessar? Por que ele disse isso? Vigiai e orai sem cessar. Ele disse vigiar e orar sem cessar, por quê? Porque ele sabia que o inimigo ia levantar, tentar armas, artimanhas, para o quê? Para nos desestabilizar. Gente, vamos lá. Eu sou mulher, eu sou bispo, eu estou aqui pregando no fogo, mas eu sou humana. Confesso para você que existem alguns momentos da nossa vida que nós somos pegos de surpresa. E que acontecem certas situações que você põe a mão na cabeça, dá um desespero. Você fala: e agora? Meu Deus, é uma notícia, uma situação que aconteceu, que você foi acometido. Parece que o teu mundo acabou. Parece que fala: meu Deus, o que está acontecendo? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Eu já passei muitas situações assim. Em que eu falo, eu não sabia para onde ia, não olhava para a direita, para a esquerda, desnorteada. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Isso vai acontecer, porque se você não vigiar e orar, o inimigo, ele está todos os dias levantando artimanhas novas para te deixar desnorteado. Quando você fica desnorteado, igual eu falei aqui, é normal. Isso é do ser humano. Mas existe uma grande diferença. Ah, pessoal, mas você ficou desnorteada. Fiquei, só que isso não me pertence. Eu fiquei no primeiro momento, e aí logo em seguida eu falei: não, peraí, tá errado. Liguei para o meu líder, conversei com o Lucas e falei: ora comigo, eu estou fraca, eu estou abalada, eu preciso de fé nesse momento. Eu lembro de uma situação em que eu liguei para os meus pais, para o meu pai: eu preciso conversar com o senhor. Fui ao encontro dele: ora comigo, eu não estou bem, eu estou desnorteada, minha cabeça, não sei para onde que eu vou, o que eu faço, o que eu penso. E ele: calma, Priscila, orou comigo, e ele falou: o teu Deus é maior. Esta artimanha que o inimigo liberou não vai prevalecer. E liberou uma palavra e orou sobre a minha vida, e na mesma hora tudo se acalma. E aí eu lembrei, falei: peraí, eu estou errada. No primeiro momento, então nós temos que estar atentos, porque isso vai acontecer com todo mundo. Porque nós estamos no mundo doido. Nós estamos no mundo, e o inimigo, ele tem o quê? Ele tem metas para cumprir. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o inimigo tem metas para cumprir? E que hoje, que se diz que é dia das bruxas, e não é, hoje é o dia da reforma protestante. Amém? Hoje não é dia das bruxas. Hoje 504 anos atrás foi o dia da reforma. Olha o que a sociedade fez. Pegou algo tão importante, esqueceu e levantou o dia das bruxas. Está amarrado. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar hoje o dia da reforma protestante, da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, o tempo todo dia o inimigo levanta uma nova artimanha para tentar o quê? Te deixar fraco. Só que aí você precisa lembrar: peraí, a artimanha foi levantada, o inimigo vem sobre a minha vida, mas quem é? Meu Deus, o Senhor dos Exércitos. Abre Isaías 1:24. Isaías 1:24 diz assim: portanto diz o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Aqui ele diz: o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel. Eu quero dizer para você: não há quem possa contra o nosso Deus. Não existe um exército, não existe um inimigo, não há nada
nada nem ninguém que possa nos assolar, porque se você tem o teu Deus, Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos ao teu favor, Ele luta por nós. Amém? E esse Deus dos exércitos, Ele está conosco o tempo todo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma história quando a cidade de Israel foi sitiada pelo exército sírio, exército inimigo. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Eliseu tinha todas as artimanhas do exército sírio. Como assim, bispa? Vamos lá. O exército sírio, ele queria entrar em Israel, tomar as terras do povo de Israel, fazer o povo de Israel escravo. Essa é a artimanha do inimigo. Da mesma forma que o exército sírio queria tomar Israel, fazer do povo de Israel escravo, tomar as terras, o inimigo quer fazer isso comigo e com você nos dias de hoje. Ele quer tomar a nossa casa, quer tomar a nossa família, quer tomar os nossos negócios, ele quer nos fazer refém dele, ele quer destruir, quer nos fazer escravos dele. Foi isso que aconteceu. O exército sírio queria fazer isso. Só que Eliseu era o profeta e ele tinha revelações. E toda vez que o exército sírio ia e armava para tomar a cidade de Israel, Eliseu recebia uma revelação. E aí Deus falava com ele e ele contava para o rei de Israel. Então eles não eram pegos em emboscadas. O exército não conseguiu tomar Israel. Mas por quê? Porque Eliseu era o profeta que Deus tinha colocado ali para dar revelação, para proteger. E o exército sírio ficou com, o rei da Síria ficou com muita raiva. E ele disse: eu não aceito isso, nós vamos matar esse profeta. E foram lá e sitiaram Israel. E eles foram para cima de todo jeito. Porque eles estavam indignados, porque eles não conseguiam e nenhum plano deles estava certo. Todo o plano do exército era colocado de baixo, né? Eles não conseguiam tomar aquelas terras, não conseguiram tomar a cidade, não conseguiram fazer aquele povo de escravo. E eu quero dizer para você, acontece assim nos dias de hoje. O inimigo tenta nos sitiar a nossa casa, sitiar as nossas famílias, sitiar os nossos casamentos, sitiar os nossos negócios. Só que nós temos o nosso pastor, nós temos o nosso líder, nós temos o nosso Deus, que o que está nos vigiando, que tem o exército dele lutando ao nosso favor. Só que, gente, presta bastante atenção. Nesse meio tempo aí existe uma crise. A crise foi gerada, que você acha que aquele povo de Israel não questionou por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê, Senhor? Quantos aqui já passaram por crises? Você no online também, tenho certeza, você que está me assistindo. Quantas crises você já passou? Quantas crises? Escreve aí no chat pra gente. Nós temos aí nosso pessoal que está respondendo. Queridos, a crise é uma oportunidade para nós crescermos. Olha só, a crise só chega para mim se eu acredito que ela é para mim. A crise que Deus permite nós passarmos, Deus permitiu porque Ele tem algo para nos ensinar nesta situação. Mas esta crise, ela não é o fim. Ela não é para você se afundar dela. Você precisa entender isso. Quando Gideão estava malhando o trigo, Deus os chamou para libertar o povo de Israel. Porque o povo de Israel também tinha naquela época desobedecido, rebeldia, cultuado outro Deus. E eles estavam na mão dos midianitas. E aí o que aconteceu? Deus vai e chama Gideão para libertar, para ser o homem que ia libertar o povo dele. Deus escolhe Gideão para libertar. Mas Gideão responde a Deus de forma desconfiada e de forma
desesperançoso. E é assim que acontece conosco. Quando a crise vem nas nossas vidas, porque vocês acham que esse tanto de tentativa de invasão do exército sírio contra Israel não gerou uma crise no povo? Por que isso? Meu Deus, uma crise veio. Só que a crise, ela estava sob o controle de Deus. Querido, toda crise que Deus permite na tua vida, Deus está controlando. Se a tua vida está debaixo da mão dEle, se o exército dEle está ao teu favor, lutando as tuas guerras, essas crises são oportunidades de nós crescermos. Amém, igreja? Deus sabia que o verdadeiro inimigo de Israel era a rebeldia, era o afastamento do povo do verdadeiro Deus. Aí Gideão, o Deus chega a Gideão, o anjo do Senhor chega a ele com uma palavra. Olha só, Gideão, os dias podem ter sido difíceis, mas o Senhor veio a Israel como fez no passado. A sua alma precisa abandonar o esconderijo onde diariamente você cultiva o medo e alimenta a desesperança. Forte isso, achei. Gideão foi chamado por Deus, mas na crise, naquele momento, Gideão estava o quê? Escondido no esconderijo. E quando ele estava escondido no esconderijo e o anjo chega para ele, o anjo falou assim: eu sei que você está passando dias difíceis, mas você precisa sair desse esconderijo aonde a tua alma está com medo e abatida. Porque quando você não acredita no poder do Deus, Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos, Ele não pode lutar a teu favor, Ele fica paralisado, porque você está sem fé. E foi o que aconteceu com o Gideão. Eu achei isso aqui tão forte. A sua alma precisa abandonar o esconderijo aonde diariamente você cultiva o medo e alimenta a desesperança. E assim acontece conosco quando nós nos afastamos da presença do nosso Deus. Todas as vezes que você se afasta desse altar, todas as vezes que você se afasta da presença de Deus, quando vem uma crise, você se esconde como Gideão se escondeu. A tua alma fica abatida e cheia de medo. Você não dá conta de se permanecer firme e dizer: pode vir, pode vir o que for, o meu Deus luta comigo e nada vai me atingir, porque eu sei que o Senhor está comigo lutando as minhas guerras. Amém? Nas crises, os grandes empresários, eles dizem, são as maiores oportunidades. Não importa a crise que você está vivendo ou quão profunda ela seja, para o nosso Deus é uma grande oportunidade de você dar um grande testemunho. E eu quero contar uma história rápida. Eu fui na Alemanha com Lucas em 2014 e nós fomos em Berlim e entramos numa loja onde um senhor vendeu escova na Segunda Guerra Mundial, na maior crise da Alemanha. Ele pegava a crina de cavalo, com a crina, o pelo, do cavalo, ele fez escova para vender para o exército de Hitler. Porque Hitler era muito exigente com a farda e com os sapatos, tinha que estar tudo impecável, as botinas, as botas. E aquele homem na crise teve a ideia, fez escovas e as escovas foram vendidas. E aquele dinheiro era o dinheiro em que ele comprava batata para mandar para os judeus nos campos de concentração. Na crise, uma grande oportunidade. Para quem anda com Deus, a crise não é o fim. Para quem anda com Deus, a crise é uma grande oportunidade de Deus fazer algo na sua vida que Ele nunca faria se não houvesse aquele momento de crise. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos entender isso e tomar posse desta palavra. 2 Reis 6, coloca para mim 14 até o 16, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído,
Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Lembra da história que eu contei? Cavalos, carros e tropas cercaram a cidade foi toda sitiada. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem lembra aqui do nome do homem de Deus? Era o que? Geazi. Geazi acorda, e quando ele abre, tinha um grande exército naquela hora. Ele tremeu, desesperou e disse o quê? Ai meu Deus, e agora? E eu quero dizer para você, quantas vezes nós agimos dentro da igreja, vindo na igreja, assistindo os cultos, você que está no online, você se fortalecendo, você fazendo a tua parte, acontece uma situação, quantas vezes nós enxergamos como Geazi enxergou, quantas vezes nós dizemos: Senhor, e agora? Meu Deus, quantas vezes bate o desespero, quantas vezes você reage como Gideão reagiu. Quando Deus chama Gideão, ele disse o quê? Não dou conta, não estou preparado, porque ele estava escondido no esconderijo, a sua alma abatida, cheia de medo. E essa atitude de Geazi foi a atitude de um homem sem fé, atitude de um homem inseguro. E eu quero dizer para você, não permita que o medo e a insegurança tome conta da tua mente, das tuas emoções. Você precisa entender isso nesta noite. Receba agora e fala: Pai, em nome de Jesus, eu não aceito. O medo e a insegurança não tomará conta de mim, da minha mente, das minhas emoções, nos momentos difíceis. Sabe, fala: eu não aceito fazer como Geazi fez. Porque, queridos, nós somos seres humanos, né? Como eu disse para vocês, não é porque eu estou aqui em cima do púlpito que eu não tenho as minhas dificuldades, que eu não tenho os meus desafios, que eu não tenho momentos de medo, e que eu tenho que lutar, e que eu tenho que vencer, e que eu tenho que me posicionar. E eu quero dizer para você, quantas vezes você se desesperou esse ano? Quantas vezes você viu uma obra do inferno, uma obra do inimigo agindo contra você, e você se deixou levar pelo desespero? Desespero é o quê? Sem esperança. Quantas vezes você permitiu que o sentimento do medo tomasse conta de você? Você sendo um cristão, mas esse sentimento foi mais forte que você. 2 Reis 6,16, vamos ler? No 16 diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, Eliseu não desesperou. O que Eliseu disse? Mais são os que estão conosco do que com eles. Queridos, quando você se deparar com uma situação difícil, uma situação de crise, uma situação a mais difícil da tua vida, em nome de Jesus, você vai dizer: maior é o que está comigo do que o que está com eles. Amém. Olha o que Eliseu disse: quando você se deparar com uma situação, você não sabe o que fazer, não faça como Geazi, não fica falando besteira, não começa: ai meu Deus, Senhor, e agora? Eu vou parar de ir na igreja, porque eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Em nome de Jesus, não permita isso tomar conta de você, em nome de Jesus. Toma posse e fala: eu vou ter a mesma atitude que Eliseu teve. Não permita que a desesperança tome conta de você. Não permita que a insegurança tome conta de você. Não permita que o medo e a incredulidade tome conta de você. Eliseu não desesperou. Eliseu confiou no Deus dos exércitos, Jeová Sabaoth.
E eu quero dizer para você, não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu sei que o Deus dos exércitos está à tua frente, lutando as tuas guerras. Não desespere, não deixe o medo, não deixe a incredulidade tomar conta do teu interior. Em nome de Jesus. Não permita que saiam palavras torpes da tua boca. Põe a mão na tua boca agora e fala: eu não permito. Não sairá da minha boca palavras negativas, palavras de desesperança. Põe a mão nos teus olhos e fala: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu vou enxergar o meu exército que luta ao meu favor. Não permita que os meus olhos sejam olhos naturais, em nome de Jesus, amém. 2 Reis 6:17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Quem quer pedir: Senhor, em nome de Jesus, vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir a incredulidade, mas você vai levar dessa palavra, você vai lembrar dessa palavra, você vai falar: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu quero ver o teu exército que está lutando a meu favor. Olha o que orou Eliseu e disse ao Senhor: peço para que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte que estava cheio de cavalos, de carros ao redor de Eliseu. Sabe que palavra poderosa. Nós estamos vivendo dias difíceis, dia de angústia. Uma sociedade que está lutando para permanecer firme com as suas bases, aonde as coisas certas se tornaram erradas e o errado quer fazer com que é certo. Sabe, uma confusão. Eu falei mais cedo que às vezes é para criar filhos nesse mundo de hoje. Misericórdia. Você tem que ter muita convicção daquilo que você quer, daquilo que você acredita. Quantas dificuldades nós passamos na família, com filhos, nos negócios, com os amigos, relacionamentos, finanças, saúde. Mas nós não podemos permitir o inimigo tomar o nosso interior, nós sermos refém do medo, ficarmos incrédulos. Querido, nós temos que entender que o Senhor dos exércitos está nos protegendo e nos guardando. Mas nós precisamos crer, nós precisamos abrir os nossos olhos. Por isso que eu pedi para você botar a mão nos teus olhos. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você tiver medo, todas as vezes que vier a incredulidade, você vai botar a mão nos teus olhos e vai falar: Senhor, me faça ver o teu exército. Senhor, me fortaleça. Eu não aceito, eu quero ser como Eliseu. Eliseu disse: maior é aquele que está comigo do que aqueles que estão com eles. Sabe, muitas vezes muitas pessoas dizem assim: mas isso aconteceu porque é Eliseu. Eu não sou Eliseu, eu não sou um profeta, eu sou um simples coitado. E eu quero dizer para você: escuta, Jesus conquistou para nós este direito. Esse direito, o mesmo direito de Eliseu. Quando Jesus venceu o inimigo na cruz, Ele conquistou para mim e para você o mesmo direito que Eliseu tinha. De quê? De ter o exército do Deus vivo à nossa disposição. Isso é fantástico, isso é poderoso. É direito meu, é direito seu. Sabe, em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, um novo ciclo se começa na tua vida. Uma nova maneira de enxergar as crises, uma nova maneira de enxergar os momentos difíceis. Você toma posse desta palavra. Você vai a partir de agora enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Os seus olhos da alma vão estar abertos. Em nome de Jesus, você não vai mais
ficar tomado pelo medo, pela incredulidade. Geazi viu aquela cidade sitiada e desesperou. Você vai ver o inimigo ao seu redor, o exército dele, mas você vai falar o quê? Calma, está tudo sob controle. O meu exército é muito mais poderoso que esse exército que tenta contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus negócios, contra as minhas emoções, contra os meus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém, igreja?